A análise dos indicadores das pesquisas eleitorais é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, gravada no dia 28 de maio. Quem analisa é o cientista social Mauro Paulino, diretor-geral do Instituto Datafolha há 20 anos. Muito obrigada por estar conosco. E nesse ano eleitoral, em que se fala muito da incerteza pelo desempenho das candidaturas, dos candidatos, pela questão política nacional no geral. Essa nebulosa que paira sobre esse cenário político das eleições 2018, ele é uma nebulosa mais densa do que todo começo de ano eleitoral acontece nos anos anteriores? Sem dúvida, Maria Lídia, é um cenário, essa é a melhor palavra, nebuloso, por vários motivos. Primeiro que nunca tivemos tantos eleitores indecisos ou pretendendo votar em branco ou nulo. Em situações, em cenários que a gente testa sem a candidatura Lula, por exemplo, há 36% de eleitores que não têm candidato. E a maioria deles pretendem votar em branco ou nulo. Isso é inédito nesse período. Nesse período, antes das convenções. Sim. Dos partidos. Faltando esse tempo para a eleição, em outras eleições, nunca se chegou a um número tão grande. Tem a ver com o clima do país, né? de rejeição à política, aos políticos e partidos. Né? Parece que existe aí uma coerência. Eu estou há 20 anos à frente do Datafolha e no Datafolha já há quase 35 anos. E é o período mais triste do país, eu diria. Triste. Porque há um acúmulo de crises e um acúmulo de medos da população. Há o medo de perder o emprego ou de se manter no emprego, há uma insegurança muito grande em relação à economia, há o medo de sair às ruas num nível inédito. Segurança pública aí, né? Segurança pública, e a insegurança propriamente dita. E a insegurança de não poder ficar doente, porque a deterioração dos serviços públicos, em especial a saúde, que é sempre citada como o principal problema do país, se agrava. E quando alguém precisa de algum atendimento médico, e agora não só os mais pobres, mas também a classe média, que dependem dos convênios, também não estão satisfeitas com os serviços. Então há uma série de inseguranças que estão atormentando muito os brasileiros de todos os segmentos. Agora, também é interessante, em relação à segurança, que eu estabeleço uma relação. Chama a atenção, além desse aspecto da indecisão, desse aspecto daqueles que querem anular voto, etc., a rejeição Sim. aos candidatos, né? Que vai, assim, ela tem um arco muito amplo e chega num patamar muito alto, acima de 80%, em relação ao próprio presidente da República. Esse indicador da rejeição, numa época em que as pessoas expressam tão claramente seu medo, seu sentimento de insegurança, não é curioso? Porque se há tanta insegurança, não seria um momento de se descobrir quem pode resolver esse problema? Mas a oferta que existe hoje de políticos... E não rejeitá-los, assim, genericamente? A oferta que existe hoje de políticos e de candidatos não contempla esse anseio. Mas mesmo assim, a oferta não contempla. O arco também é bem diversificado. Nós temos os políticos históricos que se repetem nas eleições, mas temos também aquela crença de que é a vez do novo. Então apareceram muitos nomes novos de pessoas que fazem questão de dizer que não são da política, em busca da satisfação dessa rejeição aos políticos tradicionais. Né? Não é curioso isso? Esse arco também é muito grande, mas ninguém convence. Eu acho que é um equívoco essa interpretação de que os eleitores estão esperando o novo. É equivocado? É equivocado. Quando a gente pergunta se considera muito importante que um candidato a presidente seja novo na política, tem 30% mais ou menos dos eleitores que consideram muito importante.
Mas se a gente pergunta sobre experiência política, essa taxa sobe para 60%. Então, o que os eleitores estão esperando são propostas factíveis e eles estão diante de um pano de fundo nessa eleição, que é a corrupção. Então, tudo que o eleitor pensa na definição do voto e tudo que o eleitor expressa de indignação tem como pano de fundo a corrupção. Então, quando o eleitor não consegue, por exemplo, um atendimento médico e chega à noite em casa frustrado porque só vai conseguir isso daqui a 2, 3 meses, relaciona diretamente ao noticiário que ele vai ver sobre corrupção. Se falta... Então é por isso. Se falta oxigênio, ele encontra a resposta ali. Oxigênio no hospital, é porque existe corrupção. Então tudo se volta contra os políticos e aumenta essa rejeição que já vem crescente, né, desde pelo menos junho de 2013. Bom, agora pontualmente, Mauro Paulino, você tem algumas circunstâncias que chamam a atenção. Geraldo Alckmin, né, que é um político com história política, com feitos, é uma pessoa que tem o que mostrar e com um perfil muito definido, muito claro do ponto de vista político. A candidatura dele não deslancha, como seria de se supor. Analistas políticos achavam que a essas alturas Alckmin deveria ter tido já um desempenho melhor. O que explica isso? Principalmente uma lembrança negativa do governo Fernando Henrique e um recall de uma campanha feita em 2006, em que Alckmin chegou ao segundo turno, mas num sprint final, e ainda obteve menos votos no segundo turno do que no primeiro turno. É o único candidato... Isso foi um espanto, né? Sim. Então, e também está relacionada a essa rejeição geral aos políticos, né? Agora, é muito difícil supor que uma candidatura do PSDB, com a estrutura que tem, com o tempo que tem na TV, vá ficar nesse patamar aí, próximo dos 5%. Isso é muito difícil de que aconteça. Agora, outro nome que chama muita atenção e que é bem polêmico é Bolsonaro. Eu vi uma declaração sua que os peixes para a rede do Bolsonaro já estão lá. Ele já pescou o que ele tinha chance de pescar. Entretanto, nós estamos vendo aí o Bolsonaro, essa greve dos caminhoneiros, né? Ele esteve ali, os seus representantes também muito presentes, apoiando e etc. Isso pode beneficiar e Bolsonaro conseguir mais peixes para a rede dele? Pode ser que sim, né? Não dá para responder isso sem uma nova pesquisa. Mas quando eu me referi ao aquário, eu me referi à internet. Bolsonaro trafega muito bem nesse ambiente. E não à toa ele tem 60% dos seus eleitores numa faixa etária abaixo de 34 anos e de classe média. São jovens de classe média, basicamente, que são aqueles que mais trafegam na internet. Praticamente a totalidade desses eleitores do Bolsonaro trafegam diariamente na internet. Então, por isso que nesse campo e com esse discurso, eu acho que ele já atingiu um teto. Ele teria que ampliar um pouco mais o discurso. Eu tenho uma última questão, que é sobre o Lula, não podemos deixar de falar dele. Bom, ele é candidato à presidência, lançado pelo PT, está lá no entorno dos 30% da preferência de voto, nas pesquisas que já saíram. Se Lula for considerado inelegível pelo Superior Tribunal Eleitoral, nós temos indicadores do destino que teriam esses votos que hoje são indicados, aparecem como preferencialmente para Lula? Nós testamos vários cenários, alguns com Lula e outros sem Lula. Nos cenários com Lula, o que salta aos olhos é o crescimento dos eleitores sem candidato. Então, a saída do Lula aumenta o contingente de eleitores que não se sentem representados. Mais gente indefinida, então? Mais gente indefinida. Vamos ter que esperar para ver. É uma eleição que promete muita emoção e muitas variantes. E a nebulosa é densa. Eu agradeço muito sua entrevista. Muito obrigada por seus esclarecimentos. Obrigado, Boa noite. Maria Lídia.